Boa tarde, estamos aqui novamente no Médico 24 Horas, no estúdios do AC 24 Horas. E hoje nós temos o prazer de entrevistar uma médica queridíssima, muito conhecida no estado do Acre, em Rondônia. Ela é uma médica de excelência, sabe? Já fez aí em torno de mais de 20 mil partos. Ela é muito conhecida. As crianças, onde passa, já é filho das crianças que ela recebeu. Ela tem uma história na maternidade, tem uma história de Santa Juliana, tem uma história como ativista política, uma médica muito conhecida. Eu tenho uma honra, o prazer de receber aqui nada mais, nada menos que a doutora Grace Mônica Alvim, nossa estrela da ginecologia do Acre. Boa tarde, prazer enorme. Fabrício, de estar aqui com você. Aliás, o programa está bombando. Está bombando, graças a Deus, né? Sucesso total. Sucesso. Doutora Mônica, doutora Grace Mônica, muito conhecida. Doutora, quantos anos de Acre já? Olha, eu vim para cá em 1984. Agora você imagina, eu formei em 81, passei 2 anos em Brasília, né, fazendo especialidade e vim para cá. O que lhe trouxe 26 ao Acre? anos. Com 26 anos. E já tem filhos médicos, né? A minha filha mais nova é médica, os outros são advogados, mas a minha filha resolveu seguir os passos da mãe. Orgulho de mãe. Dermatologista, bichinha. Dermatologista, ela. É. Doutora, o que lhe fez vir ao Acre? A senhora é mineira, né? Eu sou mineira. Mineira. Uai. O meu ex-marido também mineiro, e nós formamos juntos. E depois que concluímos, né, o curso, a vontade era começar de um lugar que estivesse também começando, digamos assim. Nós nunca pensamos em ir para grandes centros, porque a gente sempre achou que seria mais útil nos lugares onde tivesse poucos médicos. E na época, meu ex-marido gostava muito de fazenda, de terras e também de interior, porque foi criado no interior. E surgiu a oportunidade através do senador Mário Maia. Mário Maia. Doutora, são mais de 40 anos já no Acre, né? São mais de 40 anos de ginecologia, obstetrícia. Passou muita dificuldade aqui na carreira médica? Olha... Tudo era muito difícil antigamente, né? Era difícil, mas era muito prazeroso. Porque a gente veio para Rio Branco, mas, assim, por conta de problemas que surgiram, principalmente no campo da política, porque, como foi o senador que trouxe, e dizendo que ia buscar médicos para o Acre, houve uma certa revolta por parte da população médica aqui na capital, e não tinha sido para isso que a gente tinha se proposto a vir. E conversamos, então, com o secretário, na ocasião, que era o doutor Zé Alberto, e ele... Zé Roberto era o secretário? Zé Alberto. O Labib é desse tempo aí também, né, doutor Labib? O Jaime Calderon veio depois? Não, ele veio mais ou menos... Nessa época... O Jaime é por aqui, né? O Jaime já tem tanto tempo, provavelmente, quanto eu, ou talvez até mais. Mas ele veio pouquinho. Início de 80 também para cá. Aí, ele, José Wilkes. José Wilkes. Né, foram para Chapuri os dois. Todos. Aí foram. Como eles foram para Chapuri, eu fui para Cruzeiro do Sul. Quando vocês chegaram, vocês foram a Cruzeiro do Sul? Fomos para Cruzeiro do Sul. Passei 12 anos em Cruzeiro do Sul. Trabalhando. Naquela ocasião, a gente... É uma cruzeirense nata, Eu né? sou uma cruzeirense. Aliás, meus 2 filhos mais novos são cruzeirenses. Mas era uma situação bastante complicada, porque não tinha avião que descesse em Cruzeiro do Sul com uma certa regularidade. Digamos assim, não tinha como tem hoje voos durante todos os dias, e também a gente, às vezes, era abastecido por búfalos do Exército, porque não existia estrada. Ou seja, ia de búfalo do Exército com coisas... material com insumos? O búfalo do Exército levava... material médico hospitalar, o MMH. Uma série de coisas para Cruzeiro do Sul, assim como as balsas passava também, semanas, meses na estrada, esses búfalos? Não, eles iam por avião búfalo. Meu Deus, que coisa! O Exército entrava
Sempre coisa, colaborou gente. bastante com o abastecimento lá em Cruzeiro do Sul, até melhorar as condições de traficabilidade aérea. Só tinha avião. Avião e balsa. E eu aqui na minha ingenuidade, achando que tinha um caminho, que tinha uma, né, produção, aquele caminho de seringa, como é que era o nome lá? Produção, eu aqui na minha ingenuidade. Estrada de seringa. Né, estrada de seringa. Mas não tinha nem estrada para carro. Foi só búfalo para carregar. Gente, que dó, que tristeza. E pousava avião búfalo lá. Pousava avião búfalo. E pousava avião na época era Varig, né? E a gente também tinha um abastecimento. Tinha um abastecimento através das balsas. Do Rio de Uruá, até pouco né? tempo, né? Até muito... abrir a BR-364 aí funcionava a balsa. Nós andamos na BR-364 sem estar asfaltada. Bastante vezes. Muito pro Seringal. Muito seringal. Isso, é muito Doutora, bom. E fazer parto, cesárea em Cruzeiro do Sul, anestesista, sala de parto. Naquele tempo não existia UTI neonatal, né? Não, naquele tempo existia um hospital que, digamos assim, era uma casa antiga, né? Que era uma casa, não era um hospital, era uma casa. Era bem simplesinho, bem precário, o centro cirúrgico bem simplesinho. E não existia anestesista na região. A gente dava um jeito, a gente mesmo, de anestesiar e operar os pacientes todos, né? Era vocês mesmos que anestesiavam. Até pouco tempo brasileiro era assim, tá? Até pouco tempo brasileiro funcionava desse jeito. A gente anestesiava, operava tanto as cirurgias eletivas quanto as urgências, né? Mas eu costumo dizer que Deus é cruzeirense. Sou sincera. Ajudou muito. Ele é acreano, mas o coração dele é cruzeirense. Terra Porque boa, né? Isso. E diante de tantas as dificuldades, nós tínhamos assim pouquíssimas complicações, pouquíssimos casos de pessoas que não obtinham êxito no tratamento, às vezes tinha uma picada de cobra, uma malária, um acidente grave, que a gente tinha que, nesses casos, transferir o paciente, mas dava o jeito de equilibrar o paciente. E quando foi o retorno da senhora a Rio Branco? Vou morar em Rio Branco. Então, a vida dela dá muitas voltas, né? E, na ocasião, meu ex-marido, ele começou a se envolver com política. E, com esse envolvimento político, ele acabou sendo eleito deputado estadual. Tiveram que vir para Rio Branco. Isso. Meus filhos já estavam também na época de evoluir um pouquinho na questão de estudos. E, finalmente, em 95, que ele foi eleito, a gente teve se que vir transferiu. Para a capital para poder... Assim, com a dor no coração, mas tivemos que transferir toda a família para Rio Branco. E, naquela época, assim, foi um começar de novo, principalmente para mim. Porque eles... Já era muito conhecida lá, né? Isso. Aqui não tinha contato com ninguém, né? Tinha, mas assim... Pouco. E ele, como deputado, praticamente deixou a medicina de lado um pouco. E Pergunta que não quer calar. Doutora Grace também seguiu o caminho da política na época? Não. Mas a senhora foi secretária estadual de saúde, né? Eu fui por conta justamente do meu marido, do meu ex-marido, ser do PSDB na época, e a época da eleição do Jorge Viana. E o Jorge Viana, digamos assim, houve um consenso... Na composição política e me pediram para aceitar a Secretaria de Saúde, o que eu fiz com muita restrição e depois de muita conversa na madrugada, que eu já estava cansada. Quanto tempo a senhora ficou como secretária de saúde? Eu até fugi da secretaria, fiquei em torno de 2 anos e pouco. 2 anos, muito tempo. Tem secretário que não passou 6 meses. Não, mas é assim, porque eu, particularmente, eu não sou uma pessoa que goste de gestão. Eu gosto do trabalho médico. Assistencial. Eu fui para a secretaria no intuito de tentar ajudar a fazer alguma coisa, principalmente
pelo povo sofrido do interior, que eu conheço muito bem, que eu já andei por seringais, dentro de rios, de igarapé, fazendo atendimento, viajando, e conheço o estado inteiro, de Marechal Thaumaturgo até aqui Assis Brasil. Assis Brasil. E eu sei muito bem o que é importante e necessário. Só que política é uma coisa um pouco complicada. A gente, no cargo de gestão, não faz exatamente o que a gente acredita e o que a gente entende que é importante, porque existem muitos interesses. Muitas forças, né? Muitas forças e, no final das contas, eu acredito que tenha sido feito muita coisa. O governo Jorge Viana foi muito importante para esse Estado. Para você ter uma ideia, foi a época que foi feita a maior campanha de vacinação contra hepatite B que se viu no Brasil. Toda a população foi vacinada. E foi nessa época também que, através do senador Tião Viana, foi feita o projeto para a Faculdade de Medicina e foi inaugurada a faculdade. Isso seja qualquer lado político. Não tem como negar. Não tem como negar isso. O Jorge foi um revolucionário no Acre. Tanto que ficaram 20 anos no poder. Tranquilamente. Né? Se não fosse bom, não tinha ficado. Ele é extremamente competente. Não tem como deixar de reconhecer isso. Se não fosse, não estaria no lugar onde está hoje. Sumamente inteligente. Eu sou assim. E a equipe dele era muito boa. Muito boa. Muito competente, muito engajada, muito inteligente. Pode falar o que quiserem. Pode. O governo dele foi espetacular. Foi. Foi uma revolução para esse Estado. Agora, infelizmente, a gente acreditava demais. Mas, depois do governo e depois as coisas foram acontecendo, infelizmente, as decepções chegaram também. Muito grandes, não em relação ao Jorge, eu nem digo isso, mas em relação ao partido. E as coligações, e a ideologia. E, infelizmente, a gente acaba tendo que mudar pelo que a gente acredita, né? Aquele projeto lá inicial, pergunta aqui, já vou entrar muito na parte médica, na sua atuação médica, mas já que a senhora tocou aí, eu vou, né, a produção, deixa eu tocar aqui um pouco na situação. A senhora acha que aquele projeto lá inicial, ele foi muito desvirtuado? Você diz de governo do Jorge? De governo, lá atrás, daquela composição. Você acha que eles chamavam os companheiros, né? Você acha que os companheiros lá mudou muito a visão? Não, durante o tempo que eu permaneci na Secretaria de Saúde, eu só presenciei muito trabalho, muita determinação em fazer com que esse Estado desse certo. Assim, mas eu não me envolvia de uma forma, digamos assim, mais próxima à questão política, nem do PSDB, nem do P. Era puramente técnico? Não, era puramente técnico. Quem se envolvia com isso era o meu ex-marido. E eu acreditava imensamente no governo, no partido, nas pessoas, e até hoje tenho a maior admiração por muitos deles, porque eu acompanhei o trabalho. Eu não posso mentir, não posso ser hipócrita a ponto de dizer que não, que foi tudo errado, pelo contrário. Teve muita coisa que deu certo e até hoje, né? Até hoje, esse Estado é outro depois de Jorge Viana, não tem como negar isso. Agora, infelizmente... No fundo, falo uma coisa para você, eu morava fora do país, toda vez que eu vinha de férias, que eu olhava o Estado, era uma revolução. Isso daí não tem como negar. Doutora, tirando essa parte gestor, político, né, que a senhora viveu, conviveu e trabalhou. Falando agora da parte assistencial da médica ginecologista, a parte obstetra ginecologista. A nossa essência, a essência da doutora Grace, essa médica conhecida nos 4 cantos desse estado do Acre. Doutora, o que a senhora vê de patologia da parte ginecológica todo dia no seu consultório, que mais lhe chama a atenção nessa criança? Poxa, essa criança mais adoece disso daqui. É vaginose, é infecção urinária, é doença inflamatória pélvica, é endometriose, é cisto de ovário. O que a senhora... Fabrício, isso é o meu dia a dia, é o que eu mais vejo na minha carreira médica aqui no Acre. A patologia mais persistente do meu consultório é essa. Na verdade, a gente tem uma gama, né, de patologias que são bastante comuns, graças a Deus, bastante benignas, que
O tratamento leva à cura, leva à tranquilidade. Algumas precisam ir para a cirurgia, tipo miomas, endometriose, as patologias que são desenvolvidas a partir da questão de partos normais, que são as distopias, né? Os úteros baixos, períneos, etc. Agora, o que mais me dói, que sou sincera, aqui na região norte, não só no estado do Acre, mas a região norte, é a questão do câncer de colo de útero. Porque ele é um câncer previsível e tratável, curável no início. E ele é transmitido por um vírus chamado HPV, né? Que tem mais de 120 tipos, mas 2 particularmente mais importantes, que são o 16 e o 18, e são transmitidos sexualmente. A gente sabe que depois do advento da liberdade feminina em relação às questões sexuais e também do permissivismo muito grande que existe, as relações com pessoas tanto do mesmo sexo como do sexo oposto, elas começam a ficar mais constantes, mais variadas também. Então, a possibilidade de se adquirir o vírus é muito grande. O Ministério da Saúde, ele instituiu a vacinação contra o HPV. A partir de agora, a gente tem de 9 a 14 anos, principalmente, a vacinação. O Ministério atualmente soltou uma norma que essa vacinação ela deve ser feita em uma dose apenas. E houve uma polêmica muito grande inicialmente em relação à vacina. Eu ia perguntar sobre isso, daquelas meninas lá, né, que houve estudo, houve uma polêmica gente imensa. Até de fora do país para investigar aquilo lá. Isso. Houve mesmo aquilo lá? Houve uma polêmica porque algumas pacientes, depois de terem recebido a dose de vacina, elas tiveram um quadro bastante atípico que foi investigado e, finalmente, foi considerado como bastante diferente do que se podia pensar em termos de reação à vacina. Sempre existe uma dúvida, claro, as pessoas ficam com aquela coisa na cabeça, igual quando lançaram a vacina para a gripe, que disseram que a vacina ia matar os velhinhos, mas não matou ninguém. Do Covid também, não, né? Não, o Covid é uma situação um pouco diferente, porque ninguém conhecia nada de nada. Ninguém tinha ideia do vírus. Teve algumas vacinas do Covid, diga-se de passagem. Vamos criar uma polêmica aqui, né? E tem algumas vacinas do Covid que desapareceram. Sim. Sputnik, não, né? Porque Cadê você a Coronavac? A gente não está vendo tanto, mas a gente está vendo hoje o quê? Pfizer, né? Mas na AstraZeneca verdade... ainda está tendo AstraZeneca? Eu vou até me informar. Não, AstraZeneca né? não, nem Janssen. Eu vou começar a dar uma pensada. A Janssen, até daqui um dia vai vir o doutor Thor Dantas aqui, a gente vai... o Thor é defensor ferrenho da vacina. Assim, eu defendo a vacina. Eu sou pró-vacina também. Eu também sou pró-vacina. Eu não sou contra a vacina. Mas algumas realmente foram testes e sumiram do mercado. Na verdade... Você vê que a Sputnik ela desapareceu do planeta. Ela desapareceu do planeta. Na verdade, o que aconteceu foi porque tudo era muito novo. E os casos eram uma velocidade imensa de informações, de questões, de mortes, etc. Então, o desespero foi muito grande. Agora, vinham desenvolvendo uma tecnologia baseada em genética já há algum tempo e, no final das contas, não sei como que aconteceu, que a vacina surgiu rapidamente. Que a gente sabe que para uma vacina ser lançada no mercado são anos e anos e anos de estudos, de experiências, de trabalhos, etc. Mas o desespero, né, doutora? Mas o desespero, né, foi muito foi grande. Doutora, tudo fechado, lockdown. A gente sabe que, no fundo, apesar de muitos erros, complicações que houveram da vacina, que estão estudando até hoje, mas a vacina freou. Parou, os hospitais hoje não tem mais entubado, não temos mais, né? Eu sou sincera, eu estudei demais a esse respeito, ainda estudo. Eu acho que a vacina, aquela ideia de vacinação que a gente tem desde quando começou a vacinação, varíola, sarampo, etc., conseguiu erradicar o sarampo e tudo, é uma coisa que ficou bem segura na cabeça da gente como extremamente benéfica. Então, a vontade das pessoas de ter essa vacina benéfica que iria livrar a população da morte, ela foi uma coisa muito contundente. Só que tem o seguinte, essa vacina não foi estudada devidamente. Então, o que ficou ainda está
preocupante são os efeitos colaterais da vacina. E a gente sabe muito bem que inúmeros países têm estudado e que realmente existem efeitos colaterais tremendos, terríveis. Mas se a gente for ler a bula de dipirona, paracetamol, então, doutor. É igual a todos, época né? que lançaram, porque a cloroquina que está sendo trabalhada para poder tratar a Covid, ela dá torsades pontes e, no final das contas, arritmia cardíaca. vai matar as pessoas. Mas aqui no Acre, por exemplo, que tem malária a rodo e todo mundo toma cloroquina e nunca se viu ninguém morrer por conta de cloroquina. O seu Paraíba lá do Seringal, Buenos Aires, lá depois de Capixaba e Chapuri, lá tem um quinino. Lá tem um quinino. A senhora lembrou do quinino. Antigamente era para falsífero, principalmente. Eu cheguei lá naquele... 2 dias de cavalo naquele Seringal para chegar lá. Eu falei assim, aqui não sai nem amarrado, sabe? De corrente para chegar. Como é que o cara com malária aqui vai para Rio Branco? Não tem como. Não e eu tem. perguntei, eu cheguei em seu Paraíba. Me fala aqui como é que vocês tratam aqui. Aí ele pegou a casca d'água e falou assim, ó, tá aqui o segredo, o tratamento. E malária lá dá mais do que gripe lá. Não, Então, assim, eu creio na medicina da floresta, na homeopatia. Tem muita coisa que dá errado, que não dá, que não serve, que não acopla, né? Mas tem muita coisa que dá certo. Não, para você ter uma ideia, os medicamentos, eles partem de duas formas de interesse para a ciência. Uma é da observação. Por exemplo, suponhamos, você vai no seringal e um índio lhe diz que usa determinado tipo de planta, suponhamos o crajiru, para tratar processo inflamatório. E você o mastruz, né? Justamente, também. Você testemunha alguns casos de que realmente aquela substância está melhorando aquele processo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela folha, você vai levar para o laboratório, você vai fazer um estudo a respeito dos componentes daquela folha, né? A ação desses componentes em determinadas situações de patologias e vai mostrar, depois dos seus estudos, inclusive testando em pessoas, se aquela substância é realmente benéfica ou não. Se aquela substância tem efeitos colaterais, se ela tem interações medicamentosas com alguma outra substância, se ela tem a propriedade realmente que está sendo pesquisada a partir do estudo observacional, que aquilo ali realmente funciona, e aí você produz o medicamento a partir de síntese daquela substância realizada em laboratório, você põe lá na farmácia para ser vendido com uma bula desse tamanho, dizendo tudo que a substância tem, que ela não tem, que ela faz, que ela não faz, e para que ela serve, qual é a dose ideal e suficiente para tratar. Agora, lógico, eu particularmente eu fico receosa das pessoas usarem medicamentos assim aleatoriamente, dizendo que são naturais, porque não houve estudo realmente para dizer se aquele medicamento ele é ou não é benéfico para a pessoa. A observação mostrou que sim, mas eu não tenho uma comprovação científica. E foi isso que aconteceu com a vacina. Então, eles vinham fazendo trabalhos em relação àquela tecnologia gênica, e foi descoberto que o vírus poderia entrar... O vírus iria, né, estimular a fabricação do RNA dentro da célula, normalmente. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram com que a vacina entrasse no organismo e fizesse a mesma coisa que o vírus fazia, modificar ali a estrutura do RNA para fazer com que houvesse um processo inflamatório desenvolvido pelo organismo para reconhecer aquilo ali como ruim e atacar, para bloquear aquilo ali. Mas acontece que esse processo inflamatório, depois estudos estavam mostrando que esse processo inflamatório,
provocado pela vacina poderia ser maléfico para o organismo, porque ele iria para determinados órgãos provocar esse processo inflamatório e uma falência desses órgãos. Chegou estudos até a parte cardíaca também, né? Principalmente a parte vascular e cardíaca. Eu acho que avançaram muito nas vacinas já. Já, teve bastante, muita cobaia aí, isso é fato, né? Eu, particularmente, eu acredito na vacina. Sou vacinado, Eu só fico revoltada realmente porque não se concluíram os estudos para mostrar que realmente ela pode ser aplicada sem tantos efeitos colaterais. E hoje, que existe essa questão da vacinação das crianças na escola, que eu sou contra, você é negacionista. Não. Cadê a finalização desses estudos todos para me provar que realmente a criança, depois de certo tempo, ela não vai desenvolver um problema? Então, eu acho assim, que obrigar o pai a fazer a vacina não está correto. Ele faz se ele quiser, se ele acredita, se ele leu, se ele assistiu pessoas que estão lá trabalhando com a ciência e chegou à conclusão que aquilo é bom para o filho dele, beleza. Mas se ele acha que não, então é não e pronto. E aí houve agora essa questão da inclusão da vacina dentro do calendário vacinal e a obrigatoriedade dos pais só poderem entrar nas escolas com seus filhos se estiverem vacinados. Eu não concordo, de jeito nenhum. Mas isso é outra questão. O meu problema é ginecologia. Né? Depois o Thor discute isso. Thor, você está convidado para a gente vir aqui. Depois até a gente fazer um debate aí, tá? Nós temos para a gente mediar aí. Eu tenho meus pensamentos também, tenho minhas visões. A doutora estudou bastante. Tudo que é obrigado, que é obrigatório, eu acho que regras e leis é para ser cumprido. Agora, obrigar, forçar. Enfim, não, isso não é meu lado. Eu sou muito visionário na questão do que diz a Bíblia, sabe? Ali nas leis de Deus. Agora tem muitas leis de homem, né? Tem umas coisas que, enfim, nessas polêmicas eu não entro. Doutora, questão do câncer do colo do útero, que a senhora estava falando. Voltar para tem essa uma demanda questão muito grande no seu consultório? Olha, o câncer do colo do útero, ele é uma doença sexualmente transmissível, ela inicia a partir do vírus HPV e é contato sexual. Então, o vírus, ele pode se instalar nos genitais como um todo, desde a parte externa até o colo do útero, que é o final da vagina, ele está ali. E ele não chega ali inicialmente como uma doença câncer, ele chega como um processo inflamatório virótico que vai evoluindo e provocando uma lesão, e essa lesão ela pode ser facilmente identificável através do exame ginecológico, do exame colpocitológico, que é o exame preventivo do câncer do colo do útero, que o pessoal chama de PCCU, mas, na verdade, PCCU é Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero. O exame se chama Papa Nicolau, o exame preventivo do câncer de colo. Então, aquela lesão, quando ela é identificada no início, você vai e retira aquela lesão, pronto, acabou o problema, você faz o acompanhamento da paciente. E, se não for retirada... Retira cirurgicamente? Tem um procedimento muito simples, chama-se CAF, que é cirurgia de alta frequência. É uma alcinha de metal ligada a um aparelho que a gente... Vai lá e... Isso, como se estivesse tirando um pouquinho de uma manteiga. E aquelas crioterapias que existiam antes com... Isso, a crioterapia e a laser terapia também são métodos de tratamento. Mas hoje mais difundido mesmo é o CAF. Então, você retira aquela lesão, o colo sara, que você olha e você fala, meu Deus, nunca teve nada aqui. Agora, se não for tratada, a lesão vai evoluir. Há recidivas depois de feito o CAF? Há recidivas, porque, ora bolas, se a paciente permanecer com o vírus, ou mesmo adquirir novamente o vírus, certo, que ela não vai estar, se ela não vacinar, a imunidade dela não vai estar tão estimulada para combater o vírus. E existem mais de 120 tipos de HPV. Então, mas o 18 e o 16 e o 18... O 16 e o 18 são os principais. Aí tem 33, etc., que são outros vírus. Mas, assim, os mais patogênicos são esses dois. Então, a ideia hoje, através
tanto do corpo citológico associada à biologia molecular, é a identificação desses 2 vírus principais para poder você fazer um segmento mais direto com aquelas pacientes. E a lesão tratada, a paciente está livre. Agora, se a paciente chega e fala assim, eu não vou atrás de doença, não. Para que eu vou ficar indo em médico procurando doença? Só que a doença, ela está ali, ela não vai fugir. Ela vai ficar ali e se você não for atrás de tratar, você vai ter um câncer. Como a gente tem, meu Deus, assim, o desgosto profundo de ver uma menina de 15 anos com câncer invasor de colo de útero. Aí você me pergunta, como? Porque o HPV, para poder ele desenvolver a lesão, vão anos, 8, 10 anos. Aí uma menina de 15 anos, como é que foi? Início precoce da vida sexual. Tão cedo? Tão cedo, 8 anos, 9 anos. Meninas que se envolvem na comunidade com outros meninos, que envolvem com outras meninas, ou mesmo do mesmo sexo, talvez. Isso hoje em dia... A senhora tem visto casos de adolescentes com câncer? Sim, invasor mesmo. Invasor mesmo. Doutora, mas o câncer de mama é o que mais mata a mulher, né? É porque o câncer de mama é bem mais agressivo. Mas o câncer de mama também ele pode ser identificado bem precocemente se a pessoa ela faz o seu acompanhamento. A mulher ela deve se tocar. Ela deve fazer o toque. Ela deve. E as campanhas do Ministério da Saúde ensinam isso, de ir lá, levantar o braço, né, ir desde a axila. O que a senhora acha dessas disso? Campanhas? Vai a do contra. A senhora é a favor ou é contra? Lá vai a do contra. É por isso que eu gostei de chamar aqui a doutora Gleice, que é o seguinte, é esse jeito dela. Ou é favorável ou é contra, é polêmico ou não, ela tem o tiro certo dela. O problema é que quanto mais precocemente você identificar uma lesão, mais cedo a pessoa vai ser tratada e curada. Então, numa palpação de mama, a pessoa teria a condição de, por exemplo, identificar na sua mama um nódulo maior do que 2 centímetros, aproximadamente, se ela tem uma mama maiorzinha. Se a mama é bem pequenininha, pode até ser que desse tamanho consiga identificar. Só que, para a pessoa ter uma grande chance de ficar curada, ela tem que ter diagnosticado esse tumor numa fase que o tumor é menor ainda. Entendeu? Entendi. Então, são os exames de imagem. Bem precoce mesmo. Bem precoce. Ao toque da mão seria muito difícil. Muito difícil. Então, você induzir a população a fazer toque e não induzir a população a procurar fazer exames é criminoso, na minha opinião. Na minha opinião. Por quê? Porque quanto mais precocemente for diagnosticado o tumor, mais precocemente a pessoa vai ser tratada e curada. A possibilidade de cura dela é muito maior, 95%, 100%. Agora, se ela deixa o tumor evoluir, palpou, sentiu o tumor, falou, estou achando que tem um caroço aqui, mas depois eu vou no médico. Daí a 6 meses o tumor está bem maior. E acontece que os tumores eles têm uma disseminação de células tumorais para outros locais do organismo, que a gente chama... axila, né? A gente chama de metástase. Nós temos 2 tipos de circulação. A circulação vermelha, que é do sangue, e a circulação branca, que é da linfa. Então, as células, tanto elas vão para a circulação vermelha, como principalmente o que interessa a circulação branca, elas têm filtros, que chamam-se linfonodos. Essas células vão até os linfonodos, invadem os linfonodos e assim por diante vão se disseminando. Então, quando um tumor passa de um determinado tamanho, provavelmente ele já emitiu células que já estão disseminando. O câncer de mama é uma patologia que a gente chama de patologia não só localizada. Ela não é só localizada. É uma patologia que dissemina pelo organismo muito facilmente. Então, quanto mais cedo você identificar esse câncer e tratar, melhor para o paciente. Aí, o que a gente tem de arma? A gente tem as questões voltadas a exames de imagem.
ultrassonografia, mamografia, ressonância magnética, termografia, elastografia associada à ressonância e Doppler. Então, tem uma série de exames que podem fazer com que essa mulher ela tenha um diagnóstico mais precoce. Aí, fora isso, existem os exames também genéticos. Então, por exemplo, uma mulher que tem câncer na família, a mãe teve câncer, a irmã teve câncer, aí ela vai, se puder, logicamente, porque infelizmente são exames caros, fazer um mapeamento genético. Procurar, por exemplo, BRCA1, BRCA2, que são genes que mutados, eles podem fazer com que a pessoa desenvolva. Tanto é que a pessoa que é portadora desses genes, ela, para poder ter uma tranquilidade maior em relação a não desenvolver o câncer, ela estaria indicado para ela fazer a retirada da mama e a colocação de uma prótese. É o que as atrizes aí de sucesso no mundo fazem, Angelina né? Jolie. Angelina Jolie. Doutora, a senhora falou do câncer do colo do útero, que é transmitido sexualmente, mas não é só o câncer. Existem as próprias DSTs, né? Mas dentro dessas vaginoses das mulheres, nós encontramos muito no dia a dia a questão fúngica, né? Isso. A gente encontra muito a candidíase, as alterações também de mudança de pH com citólise, e a gente encontra vaginoses, tanto bactérias como a Gardnerella, como mobiluncos, e bactérias também gram-positivas que podem invadir streptococcus, estafilococcus. A vagina é o meio... A alimentação influencia também na questão das vaginoses? A questão do açúcar, dos lácteos, intolerância à lactose, essas coisas? Sim, a alimentação, uma boa alimentação, é um organismo rígido, desde que ele não tenha falhas imunológicas. Então, a pessoa bem alimentada, ela tem uma resistência maior. Acontece que não é só a questão da alimentação, existem as questões hormonais. Para você ter uma ideia, por exemplo, a mulher, quando ela está na fase reprodutiva, ela tem o tecido vaginal bastante espesso e esse tecido sua, ele transsuda. E ali existe é tipo uma floresta, é um meio ecológico ácido que favorece a proteção dessa vagina. Quando ela vai entrando nos anos, que ela vai perdendo a atividade desses hormônios, a vagina vai ficando fininha, ela vai ficando muito delicada, ela vai tendo uma possibilidade maior de ter um pH ácido mais básico, mais aumentado, e com isso desenvolver alguns tipos de vaginose, principalmente o que a gente tem muito aí é Gardnerella e mobiluncos, que dão um odor assim, que ela fala, meu Deus, me socorra, que eu tenho a impressão que todo mundo está sentindo. Ela dá, né? Tricomonas também, ela a tricomonas terrível, né? É sexualmente transmissível. Ela também dá um cheiro. Ela dá mas o corrimento da tricomonas, ele é amarelo. É um amarelo, ele é espumoso, ele é mal cheiroso. Já o corrimento da Gardnerella é branquinho, é pouca coisa, mas tem um odor desagradável. E o verdinho? O verdinho é a cândida. É a cândida. A cândida é o mesmo sapinho que dá na boquinha do neném. Às vezes, mamãe, meu Deus, meu filho está com sapinho. O sapinho é um fungo que é facinho de pegar. Tanto pega na boca, todo o tubo digestivo, quanto na vagina. Agora, é claro, tem pessoas, porque não é um problema só do fungo, é imunológico. Tem pessoas que têm deficiência imunológica, seja ela qual for. Mas por exemplo, uma pessoa que é intolerante, tem alergia à lactose, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver candidíase. Aquela pessoa também que tem um pH muito ácido vaginal, o fungo gosta daquela acidez. Tem pessoas que têm Existe um teste chamado prick test que a gente faz com uma substância chamada candidina, que é para testar a imunidade da pessoa. Então, dependendo desse teste, existe uma vacina, ou seja, um imunoestimulante específico, feito a partir do próprio fungo, para poder tentar fazer com que essa pessoa responda melhor à agressão. Gente, a mulherada que tem problema de infecção ali nas partes baixas, existe teste, existe exame para saber
causas, para saber da sua imunidade e para, dentro desse estudo, fazer um tratamento direcionado para resolver o seu problema. Doutora, aqui nós já falamos da sua história, falamos de política, falamos de vacina, né? Falamos da parte ginecológica, parte um pouquinho aqui para a parte obstétrica. Isso. Doutora, inclusive, Fabrício, pode falar. Vamos falar numa bactéria que ela é muito importante na gestação, que principalmente das 35 às 37 semanas tem que ser solicitada pelo pré-natalista das pacientes para identificação de uma bactéria chamada Streptococcus agalacti. Esse Streptococcus é identificado através da coleta de secreção ali do introito vaginal e anal, para poder fazer com que a gente possa saber se a paciente está colonizada com essa bactéria, que pode dar infecção no parto e também para o bebê. Então, da parte de obstetrícia, é uma das coisas mais importantes. Mas, assim, existem muitas coisas importantes na questão. Uma pergunta que chegou aqui para nós é: qual é a idade melhor para a mulher ter o seu bebê? Qual é a fase e idade melhor? Na sua experiência, no seu estudo, a sua vida de obstetra, a senhora tem 40 anos de obstetra. A melhor idade para a mulher engravidar. Mulher casou, uma pergunta aí para a mulherada. Essa é a idade ideal? Não muito novinha, na adolescência. No final da adolescência é melhor, até os 35 anos seria o ideal. Agora, não significa que uma mulher, por exemplo, com 38 anos, ela não vai poder engravidar. Mas existe um pequeno aumento do risco de alterações genéticas por conta dos óvulos que estão mais tempo lá, quietinhos lá, esperando para ser usados, digamos assim. Então, existe a possibilidade de uma alteração desses óvulos e, logicamente, é um risco para uma gestação exitosa. Agora, é claro, hoje em dia, com toda a tecnologia. Para quem tem possibilidade, há a possibilidade de fazer uma estocagem, digamos assim, desses óvulos. A pessoa, estou com 35 anos, não quero, mas eu também não quero que meus óvulos fiquem muito já idosos, ou eu perca óvulos demais e depois eu não consigo engravidar. Aí ela vai nos centros próprios, ela vai ser estimulada com hormônios e esses óvulos vão ser coletados, congelados e vão ficar ali à espera dela. Quando ela resolver, não, agora eu quero engravidar. Aí eles estão lá, mas de forma artificial, não é na relação normal. Isso é, digamos assim, uma prevenção. Agora, não significa que o congelamento vá dar uma certeza para ela de nada. Ele vai simplesmente congelar o óvulo mais novo, mas não vai dar certeza que aquele óvulo ele vai estar sadio, a não ser que seja retirado célula desse óvulo e mande examinar para ver se tem alteração genética, que é outra parte dessa questão da congelação. Agora, o que existe também é que, para que a pessoa chegue a ponto de fazer toda essa testagem, ela precisa ter recursos e muitos recursos, porque não é barato, é bastante caro. E também existe a possibilidade dela, por exemplo, ir fazer o tratamento e fazer o cruzamento, o encontro. Esse caro é quanto, mais ou menos? Eu vou congelar ali uns óvulos ali em São Paulo, vai né? mais uns R$35 mil só de procedimento. Vai congelar e vai lá fora e uma turma que eu conheço aí, né? Depende do serviço, né? Tem serviços que são mais em conta, tem serviços que são até mais caros. Uma fertilização hoje de uma mulher está saindo em quanto, mais ou menos, em torno disso. Então, 30, 35 mas não mil, né? existe uma segurança total e absoluta que essa paciente vá gestar até o final da gestação. Doutor, hoje dentro da obstetrícia... E outra coisa, Fabrício, é a questão... Porque essas questões genéticas, muitas delas podem ser identificadas através dessa célula, exame da célulazinha lá do óvulo, mas tem as questões psicológicas. Então, não tem como se garantir que você vai ter um filho perfeito se você lançou mão de tudo quanto é tecnologia para isso, porque
a criança vai crescer, vai nascer, tem as questões relacionadas à gestação, ao parto, ao próprio desenvolvimento e crescimento dentro de uma sociedade. Então, quando a gente quer ter um filho, a gente quer ter um filho para cuidar daquele filho. Não interessa que filho que vai ser, ele é meu filho. Então, eu vou cuidar dele, porque eu o quis. Então, a gente tem tudo isso de tecnologia, mas a gente tem que pensar que, para ter um filho, a gente quer ter um filho sadio, lindo, mas que ele pode não ser assim, tão sadio e nem tão lindo, mas que ele é um filho querido. Então, eu, particularmente, quando eu converso com minhas pacientes, às vezes a gente quer oferecer para elas a possibilidade de descobrir na gestação se a criança tem algum problema. O que você vai gerar é uma preocupação imensa em relação àquela criança que está sendo gerada e a gestação tumultuada, tanto por parte da pessoa psicologicamente, quanto de toda a família e toda a comunidade. Aquilo gera um transtorno terrível, mas é a nossa obrigação. Então, a gente faz o possível. Mas, assim, quando a pessoa engravida porque quer engravidar, ela tem que botar isso na cabeça. Ela vai engravidar para ter um filho, não é para ter um bebê perfeito, é para ter um filho, né? Isso mesmo. Doutora, muito boa, viu? Uhum. Dentro da obstetrícia, a doutora Grace, qual é a principal complicação durante esses anos que a senhora encontrou, a campeã complicação que a senhora encontrou nas acrianas? Olha, capciosa. São muitas complicações, mas assim, que a gente fica mais preocupado é com o aspecto relacionado. Assim, tem patologias que são bastante difíceis de lidar, mas elas têm, dependendo do acompanhamento, elas têm um êxito muito bom. Mas, assim, que mais preocupa a gente, que é a patologia mais comum, assim, que a gente faz tudo para poder fazer com que a paciente não desenvolva, é a pré-eclâmpsia, em geral. Fora as questões nutritivas, diabetes gestacional, hipertensão. A hipertensão, né, que que leva à pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, ela é a mais comum. A diabetes gestacional existe, é um diagnóstico difícil. É um diagnóstico que, às vezes, ele é muito mal feito, digamos assim, no pré-natal, porque a pessoa desconhece um pouco a questão do diagnóstico em si, real da diabetes. Porque a gente tem um diagnóstico, a gente tem uma triagem inicial e depois tem um diagnóstico de confirmação no segundo trimestre. E, às vezes, não, porque para a pessoa fazer um exame, ela precisa de um jejum. E esse jejum tem que ser maior do que 8 horas. E, às vezes, no posto de saúde, a paciente pede os exames, ela não é tão bem orientada, e ela vai, come, eu estou grávida, eu tenho que comer toda hora, ela come de madrugada, por exemplo, e vai fazer o exame. Chega lá, o nível dela de glicose está aumentado para uma gestante, porque o nível de glicose da gestante é até 92, menos de 92, em jejum, seria, digamos assim, a triagem negativa. Mas se ela tiver 96, por exemplo, estaria teoricamente normal, mas para a gestante não está, ela já tem uma triagem positiva. E aí eu sempre oriento a repetir o exame e pedir que a gestante faça 12 horas de jejum, para a gente ter uma ideia real do que está acontecendo. Aí, se ela for triagem positiva, você já vai orientar a dieta, dependendo, você pode até acompanhar aquilo ali, às vezes entra com insulina, depende, ou não. Aí, com 24 semanas, se ela não apresentou nada de alteração, você vai fazer um teste de checagem com um teste chamado GTT, né, que é uma... Teste de tolerância oral à glicose. É uma aplicação... Lá fora chama TOTG, né? É uma aplicação de um xarope de glicose, ela toma e vai fazendo as avaliações sequenciais com 1 hora, 2 horas, e depois é avaliado para saber como é que ela está respondendo aquilo ali. Às vezes a paciente já até tinha uma certa intolerância à glicose e não sabia. E na gestação aquilo ali fica bastante evidente.
entendeu? Doutora, eu quero deixar aqui esses minutos finais para as suas considerações. Lhe agradecer por ter vindo aqui ao Médico 24 Horas. A senhora que é uma das médicas mais requisitadas na ginecologia e obstetrícia do Acre, uma das mais conhecidas. Eu acho que paciente mulher que não conhece a doutora Grace, né, é poucas nesse estado. A senhora falou aqui de vacina, falou da hipertensão na gestação, falou da diabetes gestacional, falou do HPV, falou do câncer do colo do útero, falou do câncer de mama, falamos de Cruzeiro do Sul, da sua vinda. Foi aqui maravilhoso. E eu espero que o nosso telespectador veja, aprecie e conheça mais da sua história. E a pergunta que não quer calar, onde é que fica seu consultório hoje? Fica aqui no Bosque, na rua 19 de novembro, pertinho do Hospital São Pedro. Eu estou atendendo poucas vezes por semana, porque eu, na verdade, eu gosto muito de operar e gosto muito de dar plantão. Mas aí eu atendo quinta e sexta só. E um número limitado, porque se tem uma coisa que eu sempre não perco essa mania de tentar saber da vida da paciente. Eu demoro muito nas consultas, às vezes eu fico preocupada porque as pacientes ficam lá fora irritadas, chateadas, morrendo de fome, eu quero ir almoçar e essa danada dessa médica não vai. Mas então, aí o atendimento ele é assim um pouco mais demorado, porque eu acho que o médico ele tem que fazer tudo para poder conhecer seu paciente, né? É preciso saber, eu gosto de saber até se ela tem um cachorrinho, se ela tem algum problema assim no trabalho. Então, isso tudo faz parte, porque nós temos que avaliar a pessoa de uma forma holística, né? Como um todo. Ela não é apenas uma vagina, um útero, ela tem o sentimento, ela tem a vontade, ela tem a determinação de ser alguma coisa, de ter alguma coisa. Isso é importante no tratamento. Aliás, eu considero mais importante, porque muitas das vezes a paciente chega numa situação muito estressante, muito preocupada, muito desesperada, e às vezes só a conversa já melhora. É claro que ela pode ter uma doença, uma patologia importante, mas se ela está confiando, ela está vendo que ela está sendo bem tratada, que estão se preocupando com ela, ela vai se entregar mais facilmente, vai se dispor a fazer os exames de uma forma mais assim rígida, né? Então é muito importante. Eu aqui no Acre, graças a Deus, eu considero como se fosse a minha família, porque eu vim para cá sozinha, eu e meu ex-marido. Tenho meus filhos acrianos, 3 filhos, né? 2 meninos e uma menina. Passei muitos anos em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul foi a minha família, até hoje é a minha família. As pessoas de lá. Para você ter uma ideia, hoje eu estava de plantão com a médica que eu fiz o parto dela, em Cruzeiro do Sul, que é a doutora Fernanda Bardi, que é um amor de criatura. Ela está trabalhando com endometriose, admiro demais o trabalho dela, amo de paixão. Faço cirurgia com também um colega que eu fiz o parto, o doutor Alex, que é anestesista. Alex, grande abraço, Alex Calado. Isso, Alex. Você segurou ele quando nasceu. Segurei. E hoje trabalha do seu lado como médica. Né? Que maravilha. Extremamente competente, assim como outros médicos que eu também fiz o parto. A Mirla, que é um amorzinho, também fiz o parto dela. Fernanda e Mirla e Alex, lá em Cruzeiro do Sul. Então, você vê que isso aí preenche a vida da gente. Eu não tenho família aqui de sangue, mas tenho a família acriana. Milhares de acrianos, mas né? É uma... E eu nem sinto tanta falta. Claro, eu tenho irmã, sinto falta dela, mas, assim, é a minha família, né? E eu quero o melhor possível para todos eles. Eu não gostaria jamais de pegar uma patologia já com um avanço grande, sabendo que aquela pessoa ela podia ter sido tratada inicialmente, mas não se atentaram, como é a questão do câncer de tireoide, que ninguém liga. Vou fazer o quê? Eu tenho nada, não sinto nada, não palpo nada. Ou de intestino, que é um câncer oculto, né? Que você precisa fazer aquele exame chato, a colonoscopia, para poder descobrir que tem alguma coisa e prevenir aquilo ali. Então, assim, se você não conversa com o paciente, se você não se coloca como um familiar daquele paciente que quer o bem dele, você não consegue.
fazer com que o seu trabalho seja realmente proveitoso, né? Maravilha. Gente, nós conversamos aqui com a doutora Grace Mônica, ginecologista, uma das mais requisitadas do estado do Acre, uma das mais conhecidas, né? Quero agradecer a vinda da senhora aqui e lhe convidar para voltar, para a gente, né, falar de outros temas. É tão amplo a sua área. E eu quero agradecer também esse certificado que nós ganhamos, médico 5 estrelas. Nossa, que né? chique! Assim, muito obrigado. Isso aqui é o voto da galera na internet. Fabrício. Que Deus abençoe a todos. É um Obrigado orgulho. pela confiança, um orgulho. Agradeço a equipe do AC 24 Horas e dizer para a senhora muito obrigado. Deus abençoe. Uma semana de paz, de vitória. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a vocês por terem chegado até aqui escutando a gente, né? E dar os parabéns para o Fabrício. Obrigado, o Fabrício agradeço. está bombando, Bombando. Fabrício. Até mais, um grande abraço. Até a próxima, uma semana abençoada de vitórias, com saúde e paz. E o resto a gente corre atrás. Isso.